Então, a gente generalizou aqui, né, antes de parar, a derivada de x elevado a n. Então, o que acontece? Quando é x, vejam que é uma potência, tá, pessoal? Não é uma exponencial. Próximo que a gente vai calcular é uma exponencial. Aqui é uma potência. Então, a variável x está na base, tá? A exponencial, a variável x está na potência. Então, é uma potência aqui. Então, x elevado a n, a derivada desce o n e fica a potência anterior menos 1. Então, x elevado ao cubo, a derivada é 3x quadrado, x elevado à quarta, a derivada é 4x cubo, x elevado à quinta, a derivada é 5x quarto, e assim vai sucessivamente. Beleza? E é um pouco, na verdade, bem diferente da derivada exponencial que a gente vai ver agora. Como que é a derivada exponencial? Então, a derivada de a elevado a x, uma exponencial. O a, lembrando que é qualquer número, né? Diferente de 1 e maior que zero. A elevado a x. Então, como que fica? Fica a derivada lá, f de x igual a f de x mais h menos f de x sobre h. Beleza? Substituindo, lembrando, vou colocar x mais h onde tem x. Só que o x agora está no numerador, desculpa, numerador nada, na potência. Então é lá em cima que vai ficar x mais h. Beleza? Então o que eu vou fazer? Daqui para o próximo passo, eu só escrevi. Lembra que a gente tem a propriedade, né? De multiplicação de mesma base. A gente repete a base e somos expoentes. Então a gente vai voltar. A gente vai fazer o contrário. Aqui está mesma base e soma de expoentes. A gente vai separar em multiplicação. Ó. Repete a base, somos expoentes. X mais H, XH. Melhor, X mais H. Beleza? Só que eu separei. Por que eu fiz isso? Porque, veja, tem um A elevado a X aqui e um A elevado a X aqui. Certo? A gente pode colocar esse A elevado a X em evidência. Já que tem um aqui e um aqui. Quando a gente coloca o A elevado a X em evidência, fica tudo esse termo aqui, dividido só pelo A elevado a X, sobra só A elevado a H. Aqui tem um problema. Certo? Então vai ficar o A elevado a X dividido por A elevado a X menos 1. Beleza? Daqui para baixo, ele perdeu a transição porque eu mexi nas equações. Né? Eu vou reativar a animação. Depois eu reativo. Aí vem uma pergunta. O A elevado a X, ele tem algum H aqui nele? Ele não tem H, ele é só A elevado a X. Então ele não varia, ele não depende do H. Então ele pode sair do limite. Como ele não tem H, ele é constante em função do H. Por isso que ele sai do limite aqui, certo? Veja que esse A elevado a X eu joguei ele lá para fora, porque ele não tem H, então ele não vai ser influenciado pela tendência aqui no limite. Aí o que sobra? De novo, que então fica só A elevado a H menos 1 sobre H. Só que isso aqui, esse pedaço está circulado, esse pedaço aqui, se vocês voltarem no caderno de vocês, é um limite fundamental, o único que a gente viu. Limite fundamental, a última coisa que a gente viu. Na verdade, está nos slides que eu mandei para vocês. Limite de h indo para zero de a elevado a h menos 1 sobre h é um limite fundamental, que é o ln de a. Um dos limites fundamentais, a gente viu 2 ou 3 só. Beleza? Então, esse limite inteiro vai para ln de a. Ok? Por isso que ficou o a elevado a x já estava fora do limite, esse limite inteiro virou ln de a. Então, a derivada de a elevado a x é o próprio a elevado a x, veja que ele se repete, vezes o logaritmo natural da base a. Então, a derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x ln de 2. A derivada de 7 elevado a x, 7 elevado a x ln de 7. Então, o que acontece? Repete a própria função e multiplica pelo ln da base. Só isso. Bem simples mesmo. Nisso, a gente pode pegar, então, e calcular para uma base específica, que eu uso muito essa base, que é a exponencial e elevado a x. Então, a derivada de e elevado a x, mesmo procedimento, só que não precisaria, ó, pense, esse e elevado a x é um caso à parte do a elevado a x. Em vez de colocar o a, eu coloco o e. Então, faço todas as contas, no final das contas vai dar a derivada de e elevado a x é e elevado a x vezes o ln da base. Vejam aqui, ó, aqui atrás, ó, é o ln da base. Ln da base, que é a base e. Ln do próprio e, lembrando que o ln é base e, então é um log de e na base e. É 1. Se corta e vira 1. Não tem animação, não tem. Corta e vira 1. Então fica elevado a x vezes 1 próprio elevado a x. Sabe que a elevado a x é a elevado a x ln de a.
e elevado a x é só o e elevado a x. Beleza? Terceiro, a derivada do logaritmo. Derivada agora do ln de x. Lembrando, ln de x é o logaritmo de base e. Então, ln de x, mesma coisa, coloca lá no padrão. Então, vai ficar lá, no lugar do x, a gente coloca x mais h. Então, vai ficar ln de x mais h menos ln de x. E, infelizmente, não tem aquelas regrinhas do ln, quando é soma dentro do logaritmando, não tem. O único que tem é o quê? Quando a multiplicação, se fosse ln de x vezes h, a gente podia substituir. Porque daí, quando é multiplicação aqui dentro, é ln do primeiro mais ln do segundo. Mas quando é mais, não tem conta. Aí aqui, pessoal, tem um algebrismo gigante aqui no meio, a gente pega esse 1 sobre h, joga para dentro, daí faz um monte de coisa. Então eu pulei essas etapas que não é interessante, é muita conta matemática mesmo. A gente chega no seguinte, a derivada da ln de x é 1 sobre x vezes o ln do e. Só que se a gente voltar aqui atrás, o ln do e, faltou a setinha, é 1. Então a mesma coisa acontece aqui, ln do e, 1. Então é 1 sobre x vezes 1, 1 sobre x. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x, beleza? Lembrando, essas regras vão sempre ser fixas, não precisa ficar calculando toda hora. Então, toda vez que for, calcule a derivada do ln de x, 1 sobre x e acabou, ponto final. Não precisa fazer o limite. Ainda na 3, né, porque é de logaritmo, quando for, então, logaritmo geral, o logaritmo de x na base A. Mesma coisa, basicamente aqui a gente só vai fazer, mesmo começa o procedimento, certo? Tem todo o algebrismo aqui, que eu não vou colocar, que é bastante conta, não ia caber dar 2 slides, 2 slides e meio, 3, certo? É muita conta que não é necessária, eu não vou ficar pedindo para vocês demonstrarem isso aqui. O importante é saber que saindo do log de x na base A, a gente vai chegar no seguinte, vai ficar 1 sobre x, log de x na base A, vezes o ln de e. Só que o ln de e de novo, 1, então fica só 1 sobre x log de x na base A. Então, a derivada do ln é só 1 sobre x. Derivada do log de x na base A é 1 sobre x log de x na base A. Então, ele aparece lá embaixo de novo. Beleza? Então, aparece 1 sobre x vezes a própria função. Ok? Devido à forma que a gente deriva, a forma que a gente trabalha com limite mesmo. Mas como eu falei, não precisa ficar demonstrando isso aqui. Ah, caiu no logaritmo lá de x na base 10. Joga direto aqui para baixo. Passa todos os passos aqui e vai direto para a resposta final. Beleza? 4. Para as funções hiperbólicas que a gente viu anteriormente, que lembra que eu falei, né? Eu vou definir porque a gente vai ter que calcular as derivadas. Então, sem definir, a gente não consegue calcular as derivadas direto. Então vamos para as derivadas. Eu não vou calcular porque é muito longo, né? Mas, por exemplo, se a função for seno, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. A derivada do cosseno hiperbólico, por sua vez, volta no seno hiperbólico. Então, uma é derivada da outra. Beleza? Ó, veja, derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é o seno. Ok? Então, a derivada de uma é a outra. Aí vem, derivada de tangente hiperbólico é 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado. Ou seja, dá para colocar mais um aqui. Ela é secante ao quadrado de x. Secante hiperbólico ao quadrado. Vou colocar mais um termo aqui, ficar mais completo. A derivada da cossecante é igual a menos cotangente hiperbólico de x vezes a própria cossecante hiperbólico de x. Veja que ela reaparece aqui, beleza? Mesma coisa com a secante. A derivada secante hiperbólica, aquelas exponenciais lá que a gente já viu, é igual a menos tangente hiperbólico de x vezes secante hiperbólico de x de novo. A cossecante aparece na sua derivada, assim como a secante também aparece na sua derivada. E por fim, a derivada cotangente hiperbólica de x é menos cossecante ao quadrado de x. Beleza? A derivada tangente hiperbólico é secante hiperbólico ao quadrado. A derivada cotangente hiperbólico é menos a cossecante hiperbólico ao quadrado. Vejam que o menos está fora do parênteses. O quadrado é só cossecante. Beleza? Beleza? Então, essas são as elementares que a gente vai utilizar aí até o final do curso. Uma dica para a parte integral. Quem sabe derivar bem, pessoal, vai muito bem também em integrais. Porque o processo de integração é o processo inverso de derivada.
Você tem que imaginar, calculei a integral de x. Você tem que pensar qual função que eu vou derivar que chega em x. O processo da integral é o inverso da derivada. Tanto que uma operação é o inverso da outra. Se você pega, integra uma função e deriva ela, ela volta na inicial. Ok? A D, a E, a F, para a gente corrigir. Então vamos lá começar pela derivada do produto, que é a derivada de x vezes 3 elevado a x. Então, é um polinômio x vezes a exponencial 3 elevado a x. Então, vamos aplicar lá a derivada. A derivada dela é a derivada daqui, beleza? Vai aplicar a regra a derivada da potência, não, desculpe, derivada do produto, que é o quê? Derivada da primeira, ó, derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Beleza? Coloquei passo a passo. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Derivada de x, a gente já viu. Derivada de x é igual a 1. Então tá aqui, ó, derivada de x desceu 1. O 3 elevado a x já não foi derivado mais, porque a segunda não deriva. Mais x repete, porque ele não é derivado. A derivada de 3 elevado a x, derivada exponencial, é 3 elevado a x, repete, vezes ln da base 3. Beleza? O que eu fiz então? Que só reescrevi. 3 elevado a x vezes 1, 3 elevado a x. Aqui eu só coloquei o 3 para cá, só para ficar mais fácil de visualizar, tá, pessoal? Só o 3. Como é todo mundo multiplicando, poderia colocar o 3 aqui na frente. Oh, desculpa, o x. Peço desculpa, o x. Poderia colocar o x aqui na frente, poderia colocar o x aqui no meio, e poderia até colocar o x aqui atrás por último. Como é uma multiplicação, tanto faz onde eu vou colocar o x. Só coloquei ele aqui no meio. Por quê? Porque, vejam, tem 3 elevado a x na primeira parte e 3 elevado a x na segunda parte. Posso colocar o quê? 3 elevado a x em evidência. Se eu colocar o 3 elevado a x, vai ficar, ó, 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x, 1. Entra o 1 no parênteses. 3 elevado a x vezes x vezes ln de 3 dividido por 3 elevado a x, só sobra, né, cortei ele com ele, sobra só o x ln de 3. Então, nesse caso, que é um produto de funções, derivada de x vezes 3 elevado a x é 3 elevado a x em evidência, abre parênteses, 1 mais x ln de 3. Beleza? Poderia ter parado aqui nessa linha de cima? Poderia, tá certo, não tem problema nenhum. O que eu fiz? Eu só fiz um passo a mais matemático para ficar mais bonitinho, matematicamente falando. Mas tá certo. A partir daqui já tá certo. Só um passo a mais para ficar mais completa a resolução. Beleza? Letra B. Agora é a derivada da divisão, do quociente. É a derivada de x dividido por e elevado a x. Beleza? Vamos jogar na fórmula lá. Então, a derivada de x dividido por e elevado a x. Na fórmula é derivada da de cima vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar vezes a derivada de baixo. Dividido pela de baixo ao quadrado. Beleza? Veja que a de baixo só é elevado ao quadrado, é sem derivar aqui no denominador. Próximo passo. Vou derivar. Derivada de x, 1. Repete a elevada a x que ela não foi derivada. Daí, menos x repete, derivada de elevada a x, a gente já viu lá atrás, que é elevado a x. Beleza? Dividido pela e elevado a x ao quadrado. Então vai ficar 1 vezes e elevado a x, e elevado a x. Aqui até eu acabei esquecendo de fazer mais um passo, né? Então, 1 elevado a x, e elevado a x. Aqui eu só reescrevi, tirei esse pontinho para mostrar que é multiplicação. Quem que aparece aqui e aparece aqui? Elevado a x, coloquei elevado a x em evidência. Certo? Então fica elevado a x dividido pelo elevado a x, 1. Entra o 1 no parênteses. Menos, entra o menos no parênteses. X vezes e elevado a x dividido por e elevado a x, só entra o x no parênteses. Aqui dava para cortar, porque aqui é elevado a x ao quadrado. Tem elevado a x vezes e elevado a x. Um deles corta com esse elevado a x. Então, derivado quociente é derivada da de cima vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar vezes a derivada de baixo, dividido tudo dividido pela de baixo sozinha ao quadrado, sem derivar. Beleza? Isso aqui é regra padrão, vai estar lá. Vocês podem utilizar no formulário de vocês. Então, a letra C é o produto de duas funções hiperbólicas. Seno hiperbólico vezes cosseno hiperbólico. Calcular a derivada disso. Então, a derivada de seno hiperbólico vezes cosseno hiperbólico. De novo, produto, acabei de falar, regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Tá aqui, ó. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Beleza?
E isso vai, derivada do seno, a gente já viu que é o próprio cosseno. Então, derivada de seno, cosseno, vezes a segunda sem derivar, que é o cosseno, mais seno sem derivar, né? Vezes a derivada do cosseno, que é seno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Mais seno vezes seno, seno ao quadrado. Beleza? Então tá aí. Só aqui não tem o que colocar em evidência, não dá para simplificar mais nada.